encontrar o melhor tratamento em saúde mental pode ser sim um verdadeiro desafio. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar como encontrar o melhor tratamento para você. Afinal, a resposta pode estar aqui, no funcionamento do seu cérebro. Meu nome é Luan Carvalho, eu sou neuropsicólogo pela USP, terapeuta cognitivo-comportamental pelo Instituto Beck, na Filadélfia, e hoje a gente vai conversar sobre a avaliação neuropsicológica. Não sei se você já ouviu falar, o nome ele parece ser muito complicado, mas eu tô aqui para simplificar e te ajudar. Bom, quando nós falamos de saúde mental, há diversos tipos de tratamento realizado por diferentes profissionais para te ajudar a ter uma vida melhor. O que pode ser um desafio é que muitas pessoas procuram diversos tratamentos e acabam saindo insatisfeitas de cada tentativa. Então, já fizeram terapia, já fizeram acompanhamento médico, já tentaram tratamentos alternativos, mas ainda assim o resultado parece que não chega. E muitas vezes a gente precisa identificar qual é então a dinâmica do funcionamento cerebral para definir com muita precisão o melhor tipo de tratamento. Eu vou trazer aqui 3 exemplos muito práticos para você entender no dia a dia como isso funciona. Então imagine que você ou alguém que você conheça tenha dificuldades de memória, um clássico. Veja, a dificuldade na memória pode ter causas muito diferentes. A primeira delas, na verdade, o problema pode não ser a memória, e sim a atenção. Você acha que prestou atenção naquela informação, naquela conversa, naquele livro que você está lendo, mas quando você vai tentar lembrar, parece que você não está conseguindo lembrar de nada do que aconteceu. Então, na verdade, aquilo que você pensa que é um problema na memória pode ser um problema na atenção. É muito comum também que dificuldades na memória possam acontecer por uma consequência de algumas medicações, principalmente se essas medicações elas são usadas de uma forma sem acompanhamento médico e por muito tempo. A dificuldade na memória também pode ser uma resposta a um nível de estresse muito crônico, a níveis elevados de ansiedade ou até mesmo a um início de quadro demencial. Então veja que a dificuldade na memória pode ter raízes, pode ter a base completamente diferentes. E para cada uma dessas causas, o tratamento ele vai ter que ser baseado em cada uma delas. Eu não posso tratar uma dificuldade de memória, melhor dizendo, você não merece receber esse tipo de tratamento generalista. Então, esse é um dos grandes objetivos da avaliação neuropsicológica, identificar o que está por trás daquela alteração, seja uma alteração no comportamento, seja uma alteração no humor, seja uma alteração na forma de você aprender, na forma de falar. Eu vou trazer outro exemplo para ficar mais claro ainda. Imagine uma criança que tenha dificuldades de interação social. O que pode levar uma criança a ter dificuldades de interagir com outras pessoas? Veja, essa criança pode estar sofrendo de ansiedade social, ela pode ter uma dificuldade de interação a um ponto um pouco mais profundo e fazer parte do espectro autista, ou essa criança pode ter dificuldade de interação social por sintomas mais graves de desatenção. Então, mais uma vez aqui, veja, uma criança que tenha sinais no espectro autista, no transtorno do espectro autista, como algumas pessoas preferem chamar TEA, ela não merece receber o mesmo tipo de tratamento de uma criança que tem dificuldade de interagir por um outro motivo. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um processo de investigação bem detalhado de como que o seu cérebro funciona. E a partir dessas respostas, a gente vai conseguir definir uma linha de comparação muito importante para o seu tratamento. Essa linha de comparação vai dizer até que ponto uma dificuldade é esperada para a sua idade
e até que ponto essa dificuldade já não é esperada para a sua idade. Esse tipo de comparação, ela não tem o objetivo de rotular, de enquadrar, de diagnosticar, como algumas pessoas podem pensar, mas é de garantir que os profissionais que fazem parte da equipe que estão cuidando de você saibam as suas fortalezas, quais são os seus pontos fortes, mas também quais são as suas dificuldades. Porque conhecendo as suas fortalezas e as suas dificuldades, a gente consegue traçar uma linha terapêutica baseada em evidências e que se encaixe na sua realidade, né? Não adianta um profissional pegar uma teoria que está no livro e tentar encaixar ali na sua vida se você não tem aquele perfil. Então, o que a gente vai investigar na avaliação neuropsicológica? Todos os domínios cognitivos. Atenção, memória, linguagem, aprendizado, controle dos impulsos, raciocínio lógico, a forma como você se expressa a nível de escrita, raciocínio matemático. E quando eu falo aqui, por exemplo, da atenção, não é um tipo só de atenção. Nós temos mais de 7 tipos de atenção. Quando eu falo de memória, nós temos mais de 14 tipos de memória. Então é uma avaliação bastante profunda de como que o seu cérebro funciona. E essa informação ela é muito valiosa para que você não perca tempo nem dinheiro indo buscar ajuda em tratamentos que não vão te ajudar naquilo que realmente você precisa no dia a dia. Então, na prática, a avaliação neuropsicológica ela é realizada em algumas etapas. A primeira delas é a consulta inicial ou a primeira entrevista. Nela, o neuropsicólogo ou a neuropsicóloga vai conversar com você para entender as suas dificuldades, quando elas começaram, o que você já tentou fazer que não teve sucesso, o que você faz hoje para contornar essas dificuldades e assim por diante. No caso de crianças ou de idosos que ainda não conseguem ou que já não conseguem mais apresentar essas informações com um pouco mais de precisão, a entrevista também é feita com a família. Geralmente nesse primeiro contato a gente tem aí uma duração de 2 horas, que é para entender bem o seu contexto e fazer uma avaliação bem detalhada. A segunda etapa é a aplicação dos testes neuropsicológicos. Então, para a investigação de todos esses domínios cognitivos, inclusive o QI, que é uma informação que muitas pessoas querem saber e que é importante sim de identificar, a inteligência, né, o coeficiente de inteligência, são aplicados vários testes. Esses testes, ele não pode ser aplicado por outros profissionais que não sejam especialistas em neuropsicologia. Então, sabe aqueles testes de Facebook? Veja aqui o seu QI, avalie o quão você é inteligente emocionalmente. Pessoal, isso não tem validade técnica nenhuma. Para um profissional se especializar e conseguir trazer dados consistentes, é um nível de formação muito específico. É um investimento profissional para conseguir ter acesso a isso muito grande. Então, esses testes, eles só são aplicados por um profissional que é certificado, por um profissional que é especialista, e se você tentar buscar essas informações online, é cilada ou leva na brincadeira, combinado? Cumprindo essa segunda etapa, algumas pessoas podem perguntar, mas quanto tempo? São quantos testes? Isso vai depender ali de cada caso. Por quê? Eu, por exemplo, já atendi adolescentes com altas habilidades e superdotação em que 4 encontros foram suficientes, né? Mas eu também já atendi outras crianças e outros adolescentes em que eu precisei fazer, por exemplo, 12 sessões, porque ele tinha ali uma dificuldade de comunicação, era um paciente que tinha sofrido paralisia cerebral e a gente precisava, né, ajustar ali a dinâmica do dia a dia. Então, uma boa avaliação neuropsicológica não se preocupa com uma quantidade de sessões. Nós estamos mais preocupados com a profundidade das informações que a gente vai colher. E aí, geralmente essas sessões elas são realizadas mais de uma vez na semana, então é muito comum
famílias, pacientes de outros estados virem, né, para conseguir ter esse tipo de resposta. Na terceira etapa, nós temos então a interpretação de todos esses dados que foram aplicados nos testes. Então, nós fazemos uma interpretação detalhada para justamente, lembra, fazer aquela comparação até que ponto o desempenho está dentro do esperado comparado com outras pessoas da mesma faixa etária e quando que aquele desempenho já está fora, já desvia muito da norma, para a gente identificar aí o que é uma fortaleza e o que é uma dificuldade. Nessa terceira etapa, nós também temos a reunião com a equipe. Então, nós conversamos com os professores, a equipe médica envolvida, neurologistas, psiquiatras, para conseguir identificar essas informações. A última etapa, então, é a devolutiva com a família e o paciente e a entrega do laudo. Então, no final desse processo, nós entregamos um documento para a família, falando bem em detalhes, de uma forma que tanto o paciente quanto a equipe médica vai entender o que precisa ser feito. Então, o QI. Qual que é o QI da pessoa? Quais são as fortalezas e quais são as dificuldades? Atenção, quais são as dificuldades, quais são as facilidades e assim por diante. Por quê? Lembra mais uma vez, o objetivo da avaliação é responder a uma pergunta. Será que essa dificuldade no comportamento, será que essa dificuldade no humor é melhor explicado por uma alteração no cérebro? É a avaliação neuropsicológica quem vai responder isso. Não existe um número muito grande de profissionais que pode cumprir esse tipo de avaliação. No dia a dia, somente psicólogos e psicólogas que são especialistas em neuropsicologia podem fazer uma avaliação detalhada. O trabalho em equipe, ele é fundamental para que a gente então consiga finalizar esse processo de investigação e assim você ter resultados que são mais consistentes e procurar o tratamento mais adequado, tá bom? Em resumo, o que eu tinha para falar era isso, mas eu imagino que você deva estar se perguntando, Luan, que situações que eu poderia ali procurar avaliação neuropsicológica? Então, ó, por diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, a avaliação neuropsicológica é super importante. Para o transtorno do espectro autista, aquela dificuldade de interação e comportamentos repetitivos também. Em idosos que estão com dificuldades já ali de esquecimento, dificuldade para seguir com as tarefas do dia a dia e definir se esse idoso ainda tem condições de seguir com as atividades ou se elas precisam ser adaptadas e como serão adaptadas, a avaliação neuropsicológica é super importante também. Depressão crônica, ansiedade, toque, ao longo do tempo podem causar prejuízos secundários nessa dificuldade de organização, de planejamento. Por isso, a avaliação neuropsicológica também vai ajudar a definir qual o melhor tratamento para aquela pessoa, ok? Deixa nos comentários o que você gostaria de ouvir mais sobre saúde mental, neurociência e comportamento. O meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma vida valiosa. Meu nome é Luan Carvalho, eu sigo acreditando que ações diferentes podem lhe ajudar a encontrar resultados diferentes. Até a próxima. Tchau!